No vídeo de hoje você vai descobrir o significado e a palavra hebraica para egoísmo e como ele pode se tornar um pecado que te afasta de Deus. Fica ligado até o final que você vai se surpreender. Shalom, shalom, eu sou a professora Carla Damasceno, uma alegria ter você aqui no nosso canal, que é feito para você. Então, seja super bem-vindo. Se você não é inscrito, eu te convido para se inscrever hoje e agora e desfrutar de tudo o que a gente tem aqui para você. E na hora que você se inscrever, aproveita, clica no sininho, né? Porque aí toda vez que tiver material novo, né? Tiver vídeo novo, vai chegar para você, tá bom? Você já sabe qual é a função do pecado, né? A função do pecado é te afastar de Deus. A função do pecado é condenar as pessoas. A função do pecado é impedir o relacionamento com Deus e, por consequência, impedir que você viva a plenitude e o propósito de Deus na sua vida, né? Nós todos já sabemos disso. Então, seja muito bem-vindo, né, para esse episódio agora que nós vamos falar de mais um pecado que pode te afastar de Deus. E eu quero que você preste bastante atenção nessa questão. No vídeo anterior, nós falamos sobre o pecado da mentira. Se você não assistiu, corre lá e assista, porque está sensacional. Está ajudando muitas pessoas. E a gente viu o quanto que a mentira pode ser perigosa, o quanto que ele pode levar à morte, e você vai se surpreender com tudo que eu falo lá. E agora a gente vai avançar, porque esse é o episódio 2, né, dos 3 pecados que te afastam de Deus. Quando a gente fala em pecado que afasta de Deus, a gente sempre pensa em pecado cabeludo. Ou aquilo que a gente chama de pecadão, não é verdade? Então, a nossa régua de medição, ela começa a ficar muito alta. Quando você fala de pecadão, de coisa grandiosa, né, de grandes pecados, etc. e tal. Mas, na verdade, no vídeo anterior, a gente viu que não existe pecadão e pecadinho. Para começar, isso tem que ficar claro na nossa mente. E a gente começa a se esquecer que algumas ações ou atitudes do nosso dia a dia vão cada vez ficando mais normais, sem a gente prestar atenção, e aí a gente não percebe que muitas coisas que são pecaminosas começam a entrar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente e no nosso costume mesmo. Eu quero falar para você sobre um pecado, sobre um sentimento que pode se tornar um grande pecado, que é a palavra orgulho. Vamos entender isso dentro da ótica da língua hebraica, que é algo que eu amo fazer, né? Então, em hebraico, existe uma palavra muito peculiar, que é anorriut. Ela é um pouquinho difícil de falar, mas é anorriut. Deixa eu explicar para você a origem dessa palavra, qual é a raiz dessa palavra. Existe em hebraico um pronome pessoal, que chama-se ani. Ani é o pronome pessoal para eu. Então, quando eu quero dizer eu sou Carla, eu vou falar Ani Carla. Eu sou a Carla. Então, Ani é o pronome pessoal para eu. Anorriut é o plural da palavra eu. Não existe isso no português, não. No português não existe eus no plural, eu no plural. Não existe essa palavra aqui em português, mas ela existe no hebraico. Anorriut. É como se fosse eus. Ou a gente poderia traduzir como os meus eus. Entende? Então, entendendo melhor, anorriut significa tudo gira em torno de mim mesmo. Então, a gente entenderia melhor essa palavra anorriut dessa forma, né? E eu achei essa palavra hebraica a melhor definição de todos que nós temos sobre egoísmo. Porque se você for abrir o dicionário, anorriut significa egoísmo. E ela revela para a gente muito sobre esse pecado, que é o egoísmo. Então, em português, a definição de egoísmo é amor próprio excessivo. Validar apenas a sua ou a minha, né, opinião. Valorizar apenas os meus próprios interesses, e apenas as minhas próprias necessidades, desprezando as necessidades dos outros. Lembra do Pai Nosso? O Pai Nosso nunca é sobre mim, sempre é sobre a coletividade.
né? Você não ora Pai meu, você ora Pai nosso. Você não fala perdoa os meus pecados. A oração é perdoa os nossos pecados. A oração do Pai Nosso não fala venha a mim o teu reino. A oração fala venha a nós o teu reino. Olha como é que esse assunto é profundo sobre egoísmo, sobre Anorriut. Então, como que tudo vai se encaixar aí? Né? Como que tudo se encaixa dentro desse perfil de Anorriut? Dá para perceber? Então, o perfil de eus, no plural, significa que tudo é para mim, tudo é por mim, tudo é na minha direção, né? Tudo que está em minha volta está em torno de mim mesmo. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso em 1 João, capítulo 2, versículo 3. Vai dizer o seguinte: e o seu mandamento é este, que creamos no nome do Filho, Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. O egoísmo te impede de viver esse mandamento. O egoísmo impede de olhar para os outros. E 1 João, capítulo 4, versículo 21, vai dizer o seguinte: ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Então, o egoísmo, ele não me permite enxergar o outro. O egoísmo, ele não me permite entender o outro. O egoísmo não me permite ver a necessidade do outro. Não me permite ouvir o outro também. Não me permite estender a mão para o outro, porque a minha mão tem que estar sempre estendida para mim mesmo. E não me permite ajudar o outro, porque o centro do universo sou eu. Então, sou eu que preciso ser ajudado. E é claro, né, meu povo, a gente vive em tempos difíceis, tempos de incerteza, tempos de insegurança, tempos em que, de falta de tempo, porque todo mundo hoje em dia trabalha, não é? Todo mundo tem muitos afazeres. Vivemos em tempos também de muitas necessidades que a gente tem que atender no meio, né, no seio da nossa família. Vivemos em tempo que também a gente não sabe em quem confiar. Tudo isso também tem que ser colocado aí pesado nessa balança, né? Vivemos em termos que essas preocupações e outras são legítimas, são verdadeiras com as nossas próprias coisas, né? Então, colocar comida na mesa, hoje em dia, tem sido a preocupação maior, né? Preocupação em pagar nossas contas, os boletos chegando, escola dos filhos e tanta coisa. Mas até mesmo o ato de ajudar se tornou um grande desafio, porque tudo na vida está girando em torno de mim mesmo. Pensamos assim, eu não tenho tempo nem para mim, que dirá eu ter tempo para o outro? É uma frase que a gente vê demais. Então, esses pensamentos procuram até legitimar essa bolha de egoísmo que nós vivemos dentro dela. E aí a gente começa a pensar que as coisas que acontecem com o próximo, não é problema meu, não é? Às vezes até mesmo com próximos pertinho de nós mesmos, pessoas que nós amamos ali. Ou então a gente pensa, alguém vai aparecer ali e vai resolver o problema daquela pessoa. Talvez era você para ajudar, talvez era você que apareceu naquela hora, né? Então, eu não estou dizendo que a gente tem que socorrer a tudo e a todos. Não é isso que eu estou dizendo. Que você tem que ouvir a todos. Não é isso que eu estou dizendo. Não é nada disso. Mas eu estou dizendo que a gente precisa ter um olhar mais humano, mais generoso. A generosidade, a bondade, ela hoje em dia se tornou um bem de luxo, um artigo de luxo. Generosidade, bondade, o olhar a necessidade do outro, que está bem perto da gente, né? Então, o que eu estou dizendo é isso, é a gente exercer mais generosidade e bondade, porque isso nos ajuda a afastar do Anorriut, do egoísmo. Em 1 João, capítulo 4, a gente aprende que quem afirma amar a Deus, mas não ama o seu irmão, na verdade é um mentiroso. Então, você precisa ir lá atrás, no vídeo anterior que eu fiz, sobre essa série, no vídeo 1, que a gente vai falar sobre a mentira. A gente viu sobre isso, que a mentira nos afasta de Deus. O egoísmo, então, ele também é um pecado que vai te afastar de Deus, porque
ele nos impede de colocar em prática esse ensinamento de Cristo, ok? O de amar ao nosso irmão. E eu sei que você deseja caminhar na presença de Deus. Eu sei que você deseja caminhar dentro do ambiente que é o reino dos céus aqui na terra. Eu sei disso. Eu sei que você ama a Deus. Por isso esse vídeo de alerta. Tome esse vídeo como um alerta, como um conselho de uma irmã. Às vezes uma irmã mais velha aqui te aconselhando para você não cair nesse pecado, para você ficar um pouco mais atento, né? E a partir de agora que você já entendeu sobre esse pecado que pode te afastar de Deus, eu sei que você vai dar o melhor, não é não? Você vai dar o seu melhor a partir de agora, ok? Comente aí, eu quero que você comenta aí nos comentários como esse vídeo te ajudou, se ele abriu os teus olhos, se ele te ajudou a enxergar aquilo que você não estava vendo antes. E no nosso próximo vídeo você não pode perder, porque nós vamos falar sobre o terceiro pecado que te afasta de Deus. Eu vou dar uma dica. Em hebraico é chamado quiná. Quiná. O que será? Te vejo no próximo vídeo.